Hoje é o dia 14 de junho de 2020, uma tarde fria de domingo aqui em Peruíbe. Pois bem, faz uns meses atrás, no início da pandemia, em abril, eu fiz um vídeo falando sobre a politização da pandemia, né? Sobre essa oposição que a OMS e não sei mais quem estava fazendo contra o uso da cloroquina, né? Defendida por Bolsonaro. Bom, o tempo passou e é claro, né? Foi se confirmando isso, que de fato a politização é real, tá? A OMS está mais perdida que o segue o tiroteio. Por quê? No momento era contra a cloroquina. Agora voltou atrás e está fazendo estudos sobre a cloroquina. E institutos de pesquisa contrários ao seu uso agora estão falando que isso pode ser usada. Quer dizer, é assim, é desse jeito. O tempo passa, o que a gente vai verificando? A gente vai verificando que de fato tem ocorrido uma politização em relação à pandemia, é algo absurdo. Completamente absurdo, completamente sem sentido. Ó, um exemplo. A Índia tem uma população de mais de 1 bilhão de pessoas, tá? É a segunda maior população do mundo depois da China. A Índia tem um dos menores índices por milhão de contaminados pelo coronavírus. E lá, o uso da cloroquina para tratamento dos pacientes é algo normal e corriqueiro. Só não sai na grande mídia brasileira, tá? Então por aí a gente vê o que está acontecendo, tá legal? É desse jeito, é politização clara, pura e simples. É uma canalhada, tá legal? É assim. Quer dizer, se o presidente da república não fosse o Bolsonaro, não fosse o tal do fascista, segundo um bando de retardados aí, fico falando, os caras nem sabem o que é fascismo. Se fosse um carinha de esquerda aí, tá? Carinha de esquerda aí, quem sabe que atrai simpatias de alguns partidinhos de esquerda, inclusive de certo país que não falou o nome aqui, tenho certeza que não tinha tanta gritaria em relação à cloroquina, tá? Não existiria, porque é tudo política. É que nem aquele pessoal, aquele bando de manés, que hoje falam: ah, nos Estados Unidos não tem o SUS. Nos Estados Unidos tá pior que aqui porque eu não tenho o SUS. Ah, pelo amor de Deus, né? Vai comparar a qualidade de vida do americano com a qualidade de vida do brasileiro. Estados Unidos é a nação mais rica do mundo, tá? Superpotência mundial. Brasil é terceiro mundo. Ah, eles precisam do SUS? Precisam mesmo? Precisam. Qual é a expectativa de vida do americano em relação ao brasileiro? Qual a qualidade de vida do americano em relação ao brasileiro? Qual é o ganho salarial do trabalhador americano se comparado com o trabalhador brasileiro? Quer dizer, qual povo tem melhores condições de pagar atendimento particular? Sim, fazer uma comparação entre ambos. Pô, não tem nem pro cheiro. Mas o problema é que os Estados Unidos não tem o SUS. Os Estados Unidos é um inferno. A favor, né? Quem fala isso aí não pensa. Tá tão obcecado por questão política, simplesmente não pensa. É como a questão da cloroquina. Que hoje muita gente que tava falando mal, fica quieto. Porque não tem o que falar mais, não tem mais o que dizer. Que nem eu fiz um vídeo 3 meses atrás. Que eu falava abertamente em relação à politização e vai se verificando que é real, tá? Verificando que é real. A Índia tá melhor que nós, usam a cloroquina lá, tá bom? Usam, tá legal? É isso. Mas a grande mídia não fala. E o Brasil tá um inferno por causa do Bolsonaro, né? Tá, claro que tá um inferno, claro que tá. Tá sim, tá. E a economia brasileira vai regredir por causa dele também. Foi o Bolsonaro que decidiu lockdown, que apenas ferra com a economia, tá? E já está provado, contra vários países, tá bom? Mas não, isolamento vertical é algo que não pode ser sequer discutido, porque não tem comprovação científica. O horizontal tem, lockdown tem. Aí alguns falam: ah, mas na Nova Zelândia teve isolamento, não sei o que, não sei o que mais, deu certo. Gente, Nova Zelândia está longe de tudo, tá? O país de maior população mais próximo da Nova Zelândia é a Austrália, está a 1.100 quilômetros. Os outros vizinhos da Nova Zelândia, será que podemos falar isso? Porque também estão a muitos quilômetros de distância, lá no Oceano Pacífico. São ilhazinhas do Pacífico Sul. São ilhazinhas habitadas por povos polinésios. Tá? Vou repetir. O país significativo mais próximo da Nova Zelândia é a Austrália. Apenas 1.100 quilômetros. Então não dá para comparar. Então era mais fácil isolar a Nova Zelândia do que, por exemplo, isolar o Japão, né? É muito mais simples, menor população, tem que levar em conta a questão geopolítica, tem que levar em conta questões do país, da integração do país na economia global, tá?
Tem que levar em conta isso, né? A Nova Zelândia tem uma economia baseada em agronegócio, tá bom? Então tem toda uma questão, tem outras questões, mas não. Vamos pegar um país daquele isolado lá no Oceano Pacífico e pegar como exemplo. Não funciona assim. Não dá para fazer isso em nações continentais como o Brasil. E assim vai, e assim vamos seguindo, né? Vamos indo, essa situação ridícula, né? E assim vai, né? E muita gente tem de ficar calada, porque este governo, o governo do presidente Jair Bolsonaro, sairá mais forte disso. Assim, tem outro assunto. Deixa eu vou aproveitar em vez de fazer outro vídeo. Toda essa confusão aí dessas manifestações que estão acontecendo em diferentes locais do mundo resultaram em algo patético, né? Uma pichação da estátua do Churchill, lá na Inglaterra, em Londres, né? Em que chamaram ele de racista. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, você acredita que o Churchill é racista? Você é um baita de um otário. Você não entende o contexto histórico do personagem. Em primeiro lugar, o Churchill tem um papel chave na derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Porque ele poderia, em 1940, ter arregado. Ele poderia ter aceito um acordo de paz com os nazistas. Um acordo de paz que favoreceria a Alemanha. Que permitiria a Alemanha pegar os seus recursos militares lá na Europa Ocidental e desviá-los imediatamente para a União Soviética. Tá bom? Essa é a questão. Tá? Quer dizer, se o Hitler foi obrigado a lutar uma guerra de duas frentes, que depois se estendeu para quatro, nem vou explicar, você que acha que entende história que vai investigar sobre isso, foi graças a ele. Tá? Ele não arregou, ele não baixou a cabeça. Mesmo que naquele momento, em 1940, o país dele está em desvantagem em relação ao inimigo que estava vencendo, literalmente, que simplesmente arregaçou na Europa continental. Né? Ele estava lutando contra um país dominado por uma ideologia declaradamente racista, tá? Que pregava a superioridade de uma certa etnia em relação aos europeus e a outros povos do mundo. Tá bom? É isso, é desse jeito. Mas não, ele era racista, ele era um monstro racista. Ah, por favor, para com essa babaquice. Churchill era discriminado na sociedade britânica, ele teve problemas, porque a mãe dele era americana, tá? E naquela sociedade racista, ele era visto com preconceito por certas parcelas da população britânica, em altas camadas, tá? É isso. Por quê? Porque a mãe dele, enfim, era assim nos Estados Unidos, no país dos cowboys, e tinha toda aquela questão de preconceito, de uma elite abastada, né? De uma elite que, apesar de governar uma nação cosmopolita, que era o Império Britânico em seu auge, né? O via como alguém menor. Ou seja, ele sofreu alguma discriminação. Mas é difícil a gente falar sobre isso, né? Para pessoas que, você sabe, né? Elas sempre buscam problematizar tudo, buscam sempre problematizar os personagens históricos, sempre dizendo que eles não eram grande coisa, apesar do que eles fizeram, apesar do que eles realizaram para a humanidade, apesar de tão bom e de útil eles fizeram para a raça humana, tá? Da contribuição positiva dele para a raça humana, tá? Eu particularmente prefiro De Gaulle do que Churchill. Eu admiro mais De Gaulle, tá? Porque praticamente ele pegou uma nação destruída pela Segunda Guerra. A França estava ocupada, tá? Estava ocupada sob domínio, ele teve praticamente de pedir abrigo em Londres para criar o França Livre. Mas Churchill, embora em melhores condições, também teve um enorme desafio e contribuiu em muito para a vitória contra o nazismo, né? Mas é claro, aí vem um bando de Zé Ruela que acha que entende muita coisa e pronto, faz lá a pichação, o racista, o monstro racista. Vocês não sabem de nada. Vocês estão no mesmo nível daqueles babacas que acham que os Estados Unidos está pior porque não tem o SUS. É a mesma coisa. Ou dos Zé Ruelas que acham que a cloroquina não funciona. E assim vai desse jeito. Tudo um bando de otários que os próprios fatos históricos negam, que o próprio tempo nega, porque, como no caso da cloroquina no começo do vídeo, o tempo é senhor da razão. Pois é, né, pessoal? Bom, é o que eu tinha para dizer e até mais. Gostou do vídeo positiva? Não gostou do vídeo? Dane-se! Esse é meu espaço e aqui faço o que eu quiser. Tchau.